Agora eu quero falar de uma outra situação que é da segurança pública e também na troca do Ministério da Justiça. Depois da saída de Ricardo Lewandowski, parece que o presidente Lula definiu um nome para o comando da pasta. Igor Damasceno, a gente tem apurações e esse martelo já estaria batido. Quem seria, meu amigo? Fala aí. Evandro, a conversa de bastidor que a nossa equipe da Jovem Pan confirmou hoje de manhã é que o atual advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, foi escolhido pelo presidente Lula para ocupar a cadeira deixada pelo ministro Ricardo Lewandowski na semana passada. A informação que nós confirmamos aqui no Palácio do Planalto é que o Wellington César Lima é uma pessoa muito próxima ao ministro-chefe da Casa Civil e também muito próximo ao presidente Lula, um homem de confiança não só de Rui Costa, mas do próprio presidente Lula. E ele já tem, inclusive, uma experiência no Ministério da Justiça. No ano de 2016, na gestão da então presidente Dilma Rousseff, por 11 dias, o Wellington César Lima foi o ministro da Justiça. Ele também é especializado na área criminal, então está ali por dentro do assunto da segurança pública e, por isso, ele é o escolhido do presidente Lula para substituir Ricardo Lewandowski. Agora, a conversa de bastidor é que a escolha não é apenas por uma questão de proximidade, mas porque o próprio Partido dos Trabalhadores, desde o anúncio da saída de Ricardo Lewandowski, está tentando essa cadeira, alguém da confiança do próprio PT. Então, cedendo à pressão do Partido dos Trabalhadores, o presidente Lula deve anunciar até o fim desta semana o advogado-geral da Petrobras, o Wellington César Lima, como o novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Agora, uma outra informação que nós temos ainda em relação a esse tema é que, inicialmente, Lula queria desmembrar a Justiça da Segurança Pública, criar um 39º ministério e dar a ele a gestão desse novo ministério ao secretário de Segurança do Estado do Piauí, Chico Lucas, que é apadrinhado político do ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias. No entanto, a informação de bastidor que eu tenho aqui no Palácio do Planalto é que auxiliares do presidente fizeram ele desistir dessa ideia, pelo menos por agora. E por que isso? Porque desmembrar a Justiça da Segurança Pública poderia ter algum problema de atribuições, como a PEC da Segurança e o PL Antifacção ainda estão parados no Congresso Nacional, seria muito difícil definir as atribuições do Ministério da Segurança Pública. Então, seria considerada uma armadilha política para o presidente Lula. Então, a fonte aqui no Palácio do Planalto me disse, é certeza que o Wellington César Lima vai ser escolhido pelo presidente Lula, mas também é certeza que, pelo menos não por agora, ele não vai desmembrar o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Vai continuar sendo um único ministério, mas pelo menos já há um nome. Até então, o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, era cogitado e o próprio Chico Lucas também era cogitado pelos ministros aqui, pelos auxiliares aqui no Palácio do Planalto para substituírem Ricardo Lewandowski. Mas o advogado-geral da Petrobras, de fato, deve ser o escolhido do presidente. Ele, inclusive, estará aqui em Brasília no dia de amanhã, viu, Evandro? Muito obrigado pelas informações, viu, Igor Damasceno, trazendo então os bastidores sobre a criação dessa pasta e a nossa equipe também da Jovem Pan falando sobre o possível ou a possível indicação de Lima e Silva ainda para esta terça-feira. Para ocupar o Ministério da Justiça e Segurança Pública, porque o próprio Igor Damasceno aqui com essa apuração dele diz que o desmembramento neste primeiro momento estaria ali fora dos planos do presidente da República. Igor, obrigado, viu? Volte sempre aqui para o nosso 3 em 1 e sobre toda essa situação, eu quero falar agora e conversar com o Ricardo Martins, que é doutor e mestre em Direito, especialista em Direito Processual Penal e em Direito Penal pela PUC aqui de São Paulo. Doutor, seja muito bem-vindo, obrigado por nos atender aqui no nosso 3 em 1. Primeiro, eu quero saber a sua opinião sobre a permanência dessa pasta em que se tem a Justiça e a Segurança Pública debaixo de um mesmo nome, que pode ser Lima e Silva, indicado nessa terça-feira, e se isso, diante da situação que se tem no país em relação à segurança pública, seria positivo ou traria mais dificuldades no futuro. Boa tarde.
Boa tarde, Evandro. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É uma satisfação poder participar da Jovem Pan, num programa tão qualificado como esse. Bom, Evandro, olha, o que eu pude perceber é o seguinte: me parece que o governo está preocupado em causar a menor turbulência possível neste momento, nesse ano eleitoral. Então, o que acontece? Você vê que no primeiro momento foi nomeado o Manuel Carlos de Almeida Neto, né, como ministro interino, que já faz parte do Ministério, para evitar qualquer tipo de turbulência. Então, ele já teve esse cuidado. Quanto à questão do desmembramento ou não, eu entendo que realmente não é razoável desmembrar e criar mais um ministério nesse momento. Porque qual é o problema, Evandro? O problema não é o Ministério da Justiça em si, porque o Ministério da Justiça, ele praticamente anda sozinho, viu, Evandro? A relação do governo, geralmente, com a Justiça, esse não é o problema. O grande problema que nós enfrentamos hoje em dia é o problema da segurança pública. Eu costumo dizer o seguinte: nós estamos passando por uma grave crise de segurança pública no nosso país, e a esquerda do nosso país, ela é muito criticada por não ter um projeto concreto para a segurança pública do nosso país. E o ano passado, nós enfrentamos aí uma grave crise, principalmente com o que ocorreu no Rio de Janeiro. Então, o governo está muito preocupado com isso. E também me parece que o governo também não entende adequado esse desmembramento do Ministério neste momento, principalmente diante da não aprovação ainda da PEC da Segurança Pública e a questão também da não aprovação do projeto antifacção. Então, isso parece que não deu segurança razoável para que o Ministério Público, para que o governo o governo federal fizesse esse desmembramento. Agora, doutor, eu quero abrir um espaço aqui para os nossos comentaristas que também têm dúvidas e perguntas. Vai lá, Alan Gani. Doutor Ricardo, boa tarde. O que o Ministério da Segurança Pública ou da Justiça, como queira, poderia fazer de concreto para melhorar a situação da segurança pública no país? Olha, o concreto que poderia ser feito é trabalhar junto com o Legislativo para que essa PEC da segurança pública, para que esse projeto antifacção fosse aprovado. Porque o que acontece? Quando eu sou professor de direito, eu tenho contato com policiais diariamente, eles reclamam muito da questão da estrutura, da falta de integração entre as polícias, da falta de investimento em tecnologia, a falta de um plano de carreira. Então, eu creio que o Ministério da Segurança Pública, ele poderia intervir diretamente junto com o Poder Legislativo para que fosse aprovada a legislação para reestruturar a polícia, porque nós temos que enfrentar, entra governo, sai governo, e nós continuamos com a crise de segurança pública no nosso país. Isso é algo grave. O índice de segurança, o índice de violência no nosso país é muito grave. Você liga os noticiários hoje em dia e parece que a principal preocupação da população brasileira hoje em dia é a segurança pública. Agora, doutor Ricardo, sobre o nome de Lima e Silva, que pode ser confirmado ainda na tarde desta terça-feira. É um nome, digamos, embora já tenha participado de governos, tenha sido ali um ministro bastante breve no governo de Dilma Rousseff, pouco mais de 10 dias, e seja bastante conhecido também no núcleo do PT, não é um nome político forte nesse meio, envolvendo parlamentares e também o Palácio do Planalto. Houve ali muita especulação sobre a necessidade da indicação de algum governador que também tivesse contato já com o tema da segurança pública em seu estado, que pudesse trazer mudanças relevantes e até garantir uma articulação maior nesse sentido. Uma indicação como essa, de alguém que já atuou na assessoria jurídica ali do governo federal, despachando diretamente com o Planalto, que atua na Petrobras, mas que é um nome menos exposto politicamente, no teu ponto de vista, é algo mais positivo ou negativo para esse momento do Ministério da Justiça? Talvez ele não seja uma pessoa tão conhecida, mas assim, ele é uma pessoa que me parece que tem um perfil técnico adequado, ele também tem um trânsito político também muito bom, porque assim, ele foi promotor de justiça, que é o promotor em primeiro grau,
ele foi procurador de justiça, que é o promotor em segundo grau, e ele foi procurador-geral de justiça do estado da Bahia. O que, na verdade, não é qualquer pessoa que chega ao cargo de procurador-geral de justiça. Por quê? A pessoa, para chegar a este cargo, ela tem que ter um trânsito político muito bom. Então, talvez ele não tenha essa expressão, mas ele tem um trânsito político muito bom. E ele também, ele é professor de direito, ele é mestre, doutor em direito, formação na Europa. Ele parece uma pessoa muito qualificada para assumir o cargo. E a vantagem de ser um promotor de justiça é que ele tem um contato direto com o Poder Judiciário e um contato direto também com a polícia, porque o promotor de justiça, ele tem um contato tanto direto com a parte operacional da polícia e conhece também o trâmite do Poder Judiciário. Então, ele tem essa vantagem. Então, me parece que o perfil técnico foi levado em consideração, o respaldo jurídico, e eu não entendo, assim, que ele não tenha tanto trânsito político. Pode talvez não ser tão conhecido, mas um trânsito político me parece que ele tem, sim. Fala, Cássio. Doutor, boa tarde, prazer tê-lo conosco. Nós temos certos modismos na política brasileira. Há alguns anos, os secretários de Segurança Pública dos estados eram todos delegados de Polícia Federal, depois a moda passou a ser a indicação de promotores de justiça, de procuradores de justiça, e o Wellington, no fim do dia, contempla um pouquinho de todos estes aspectos, de todas essas qualidades técnicas, sem contarmos, obviamente, que nos últimos anos ele viveu dentro do mundo político. Em sendo feita a fusão entre o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública, ele talvez não destoie um pouco em termos de perfil do que se espera de um ministro da Justiça, porque pelo que o Lucas nos trouxe, em havendo essa fusão, com a qual ele concorda, ele ficaria só no Ministério da Justiça. Ele não foi pensado em termos de segurança, quando na prática as atribuições dele serão outras? Eu creio que não, sabe por quê? Quando a gente fala de Ministério da Justiça, ou até mesmo de segurança pública, tanto a questão de segurança pública, ela é uma ciência multidisciplinar, muita coisa é estudada dentro da segurança pública. Quando a gente fala da questão da justiça, ao ministro da Justiça, a gente pensa só na área criminal, mas quando a gente fala em Ministério da Justiça, é algo muito mais amplo do que apenas a questão criminal. E me parece que ele sendo promotor de justiça, que o promotor de justiça não atua só na área criminal. O promotor de justiça, ele tem atribuição na área civil, na área administrativa, improbidade administrativa, uma série de coisas. E ele tem também esse trânsito que ele teve perante o Ministério da Justiça. Então, quer dizer, me parece que ele tem uma formação e um conhecimento bem amplo. E isso é muito bom para quem vai assumir o cargo de ministro da Justiça, entendeu? Porque, às vezes, a pessoa que tem um conhecimento apenas numa determinada área acaba fechando a sua atuação. Me parece que ele, como promotor de justiça, professor, e essa atuação política fornece para ele uma articulação muito grande dentro do governo para que ele possa trabalhar com mais liberdade. Piperno, vamos fechar com a tua pergunta. Professor, boa tarde. Essa amplitude de conhecimentos, né, que o senhor aponta em relação ao novo indicado, ou possível novo indicado, o senhor acha que de alguma forma pode fazer também com que ele comece a combater outros problemas que a justiça brasileira tem? Porque eu vou citar para o senhor rapidamente o que a gente tem visto em noticiários recentemente, questão de venda de sentenças, juízes bastante questionados, promotores idem. Em muitos estados a gente não sabe exatamente onde começa o crime organizado e até onde o braço da justiça chega de forma absolutamente distante disso ou sem algum tipo de relação incestuosa com o crime. Então, o senhor não acha que também em relação a isso é necessário alguém que conheça bem essa engrenagem toda?
Sim, eu acho isso muito importante, porque assim, é muito interessante, porque no Brasil parece que o crime ele tem cor de pele e tem classe social. E o que nós estamos vendo dentro do Poder Judiciário, essa crise de corrupção, de venda de sentença em primeiro, segundo, tribunais superiores, isso está alarmante, isso é muito triste, isso é uma crise que precisa ser resolvida, isso está colocando a justiça em descrédito, sim, e esse conhecimento multidisciplinar dele realmente pode ajudar no combate à criminalidade, mas não só a criminalidade que a gente fala de baixo nível, mas essa que vem acontecendo dentro do Poder Judiciário, porque você tem ligado à televisão, você tem visto uma notícia atrás da outra de membros do Poder Judiciário, até do próprio Ministério Público envolvidos com corrupção. Então isso é muito triste. Esperamos que sim, né? Na verdade, não estou aqui defendendo a nomeação do Wellington César, eu estou falando apenas que esse conhecimento amplo dele do direito, talvez realmente possa ajudar nessa reestruturação e nessa retomada ética dentro do Poder Judiciário brasileiro. Doutor Ricardo Martins, obrigado por participar conosco aqui nessa edição do 3 em 1. As portas estão sempre abertas. Até a próxima. Até a próxima. Muito obrigado. Um grande abraço.